Saudos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para nós iniciarmos nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, meu Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco durante toda essa aula, que o Senhor seja o nosso professor, que venha nos ensinar, que venha nos capacitar, nos dê sabedoria, meu Pai, e discernimento da Sua vontade, da Sua palavra. Que a gente venha, Deus, crescer e amadurecer espiritualmente, meu Pai. Repreende em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Desfaça toda a obra do maligno das nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor venha verdadeiramente nos fortalecer, nos dar sabedoria e nos capacitar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Corpo como Templo do Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 15 ao 20, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a respeito da importância do nosso corpo, da importância de nós termos consciência que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e nós temos que tratá-lo como tal, né? Então, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, que na verdade é uma pergunta retórica, né? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por quê? Porque os coríntios, eles estavam vivendo de uma maneira que não agradava ao Senhor com relação ao corpo deles. E quando a gente entende isso, quando nós entendemos que o nosso corpo, ele não é simplesmente o nosso corpo, mas ele é o templo do Espírito Santo de Deus, essa verdade muda a nossa maneira de viver, muda a maneira como nós tratamos o nosso corpo. Então, na lição anterior, nós vimos como o pecado afetou o corpo humano. Nós falamos do envelhecimento, né? Como degenerou o nosso corpo através do pecado, trazendo sofrimento e morte. Mas nós vimos também que a obra redentora que Cristo realizou por nós na cruz, ela é poderosa para restaurar todas as coisas, o espírito, a alma e o corpo, porque nós vamos receber um corpo glorificado, regenerado. Então, é a redenção completa do nosso ser. E aí, na lição de hoje, nós vamos estudar a respeito do nosso corpo físico como templo do Espírito Santo de Deus, enfatizando a importância da necessidade do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, especialmente com relação à santificação. E o primeiro tópico da lição diz assim: corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Então, assim como o espírito e a alma, o nosso corpo, ele também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo de Deus. Nós vimos nas lições anteriores que nós somos compostos por 3 partes: espírito, alma e corpo. E todas elas são importantes.
né? E isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no aspecto físico, que é literalmente o templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Como Jesus prometeu aos seus discípulos, lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós." Então, essa expressão que Jesus usa aqui, dizendo habita convosco e estará em vós, indica dois estados diferentes. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos, eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus com eles, mas não habitando neles. Depois, eles passaram a ter o Espírito Santo de Deus dentro deles pela experiência da regeneração. E isso acontece com todos aqueles que nasceram de novo. Todas as pessoas que confessam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas, recebem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Então, como propriedade e habitação divina, nós temos que nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Todo o nosso ser pertence a Deus. Então, engana-se aqueles que dizem que Ele quer apenas o nosso coração. É verdade que o Senhor quer o nosso coração, mas não é só isso. A Bíblia fala, em alguns versículos a respeito da santidade. E nesse versículo, esses versículos que nós lemos, no texto de abertura, fala a respeito disso também. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. E o próximo subitem diz assim: não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo nos Coríntios indica que, apesar dos coríntios já terem sido ensinados a respeito deste assunto, faltava para eles ainda uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia corporal, da maneira que eles têm que cuidar e tratar do corpo dele. E isso falta, infelizmente, para muitos cristãos ainda. Muitas pessoas ainda não têm isso assim muito claro como deve ser. Então, o apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Ele faz essa indagação em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, no capítulo 6, versículos 15, versículo 16 e versículo 19. Então, ele fala a mesma coisa várias vezes, ele repete isso. E os coríntios, eles eram imaturos e carnais. Por isso, existia tantos pecados entre eles. E discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais justamente disso, de imaturidade e de carnalidade, inclusive com relação ao vestuário. Porque se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, com certeza a gente tem que viver, tratar o nosso corpo de uma maneira diferente, porque é algo assim muito sagrado, ser o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com aventais de folhas de figueira. Quando Deus aparece, para conversar com eles na viração do dia, eles estão vestidos assim e estão escondidos porque estão sentindo vergonha, sentindo culpa, porque, segundo eles estavam nus, mas na verdade era culpa por causa do pecado. Então eles viram que estavam nus. E aí, quando Deus vê, esse comportamento deles, Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele veio para conversar com eles a respeito disso. Aí Deus substitui essas roupas de folhas de figueira por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher ou do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar exposto, sujeito à exposição como um objeto de tentação e cobiça. E hoje existe muito tratar o corpo como objeto
especialmente os das mulheres. E esse movimento feminista, ele fala disso como se fosse uma vantagem para a mulher, como se fosse algo bom para a mulher. Mas na verdade não é, né? E assim, com relação à nossa fé em Jesus, né? A quem é cristão, a quem aceitou a Cristo como Salvador, é mais sério ainda, porque a gente tem essa consciência que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E como é que nós estamos tratando o templo do Espírito? E aí o próximo subitem diz assim, propriedade e domínio. Se nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus, nós devemos viver sob o seu domínio. Então, como enfatiza Paulo, o nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos templo do Deus vivente. Então, assim, o pecado contra o corpo, ele ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. E quando isso acontece, né, somente um profundo arrependimento, né, sincero, confissão dos nossos pecados, porque o arrependimento é você confessar e abandonar, né, você reconhecer que aquilo que você fez está errado. Então a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus e nos arrepender, mudar o nosso comportamento, né, de uma maneira completa. Quando a gente faz isso de uma maneira completa, traz cura e restauração para o nosso corpo. Agora, eu imagino que para muitas pessoas isso é difícil de imaginar, né, você ser membro do corpo de Cristo, você ser templo do Espírito Santo de Deus, porque a gente não vê. Agora, imagine se a gente tivesse a capacidade de ver, se a gente conseguisse enxergar o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós todos os dias, o dia inteiro. Será que a gente agiria da mesma maneira? Será que a gente falaria da mesma maneira? Será que a gente se vestiria da mesma maneira? Se a gente conseguisse enxergar nós como corpos, como partes, né, como membro do corpo de Cristo, a gente conseguisse ver com os nossos olhos, né? Será que mudaria alguma coisa nas nossas vidas? Então, assim, a gente tem que entender que, por mais que a gente não veja, é isso que acontece. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos vendo o Espírito Santo de Deus, mas ele está habitando dentro de nós. Nós não estamos vendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas essa é uma realidade. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Da mesma maneira, você não consegue ver o seu coração, mas você sabe que ele está aí dentro de você. Então, você não consegue ver o Espírito Santo de Deus, mas você sabe que ele está habitando dentro de você. E nós precisamos viver uma maneira digna de quem carrega o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, o próximo subitem diz assim: o corpo como tabernáculo, portador da presença. Então, uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro, eles usam essa linguagem metafórica, né, comparando o nosso corpo ao tabernáculo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz assim: estamos neste tabernáculo, se referindo ao nosso corpo. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Então, isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, que foi construído por Moisés, pelo povo enquanto eles estavam peregrinando ali no deserto. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, naquela época, Deus, ele não habitava em nós através do Espírito Santo. Ele habitava no tabernáculo. Aquilo ali representava a presença do Senhor. É por isso que também a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, era tão importante para os judeus, né? Então, isso solidifica o nosso entendimento com relação ao corpo como portador da presença de Deus. Então, olha só que coisa gloriosa. Você porta a presença de Deus. Então, onde você está,
a presença de Deus está. Aonde você vai, a presença de Deus vai junto. Então, no lugar que você chegar, tem que mudar a atmosfera por causa da presença de Deus que você carrega. Era assim na época do Antigo Testamento, né? O tabernáculo, ele carregava uma atmosfera da presença de Deus. Então, o Todo-Poderoso, ele decidiu habitar em nós, né? Uma habitação tão frágil, mas mesmo assim, ele nos escolheu. E o próximo subitem diz assim, tabernáculo e tricotomia. Então, a analogia do tabernáculo reforça ainda mais o aspecto triconômico do ser humano, que é ser três, espírito, alma e corpo. A composição em três partes, assim como a edificação do tabernáculo feita no deserto. Então, o tabernáculo, ele tinha, primeiro, o pátio, que era um espaço externo e aberto. Segundo, o lugar santo. E terceiro, o lugar santíssimo. Então, o tabernáculo, ele era composto de três partes, né? E esse espaço, que era o lugar santíssimo, era um espaço interno, único, coberto, separado por um véu, e somente o sacerdote podia entrar ali dentro daquele lugar, depois de purificação, depois de ritual de santificação, não era de qualquer jeito. E esse véu lembra a tênue divisão entre alma e espírito. E quando o tabernáculo foi levantado, diz que a glória do Senhor encheu completamente aquele lugar. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então, assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Amém? Porque, como eu disse, né, e os irmãos já sabem, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos o Espírito Santo e nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, é justamente isso aqui, é ser cheio da glória, da presença de Deus, né? Transbordar, é uma experiência sobrenatural, é uma experiência pentecostal. E o próximo subitem diz assim, um tabernáculo guiado. Outra lição especial que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossas vidas. Na época que o povo estava peregrinando no deserto, né, e tinha o tabernáculo, eles sabiam que eles tinham que se mover porque eles eram guiados por Deus. Então, o que acontecia? Havia uma nuvem sobre o tabernáculo. E quando a nuvem se movia, eles sabiam que tinham que caminhar e tinham que se mover seguindo a nuvem. Se a nuvem não se movia e permanecia ali naquele lugar, eles tinham que ficar ali naquele lugar. Então, eles eram guiados por Deus através daquela nuvem. E nós, como seres, né, que carregamos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus para que ele nos guie, para que ele guie as nossas vidas, as nossas decisões, porque nós sabemos que qualquer movimento errado na nossa vida pode nos trazer muito prejuízo. Então é melhor a gente seguir a nuvem, quer de dia ou de noite, ou seja, é muito melhor nós seguirmos o Espírito Santo de Deus, a gente fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que a gente faça. E o próximo tópico diz assim, cuidando do templo do Espírito. Fugir da prostituição. Esse é uma frase, né, que fala naqueles versículos que nós lemos. E o substantivo grego que é usado no original para essa palavra que foi traduzida por prostituição é porneia. E tem um significado mais amplo,
que se refere à impureza ou imoralidade sexual. Então, num sentido geral, né? Não é somente no sentido de prostituição que nós conhecemos hoje. Então, toda a prática sexual fora do casamento está incluída nesta expressão. Então, quais são as práticas sexuais fora do casamento? É o sexo antes do casamento, é o adultério, né? Tudo isso são práticas sexuais fora do casamento. Então, ao usar o verbo fugir, é na voz ativa, é você que vai ter que agir, é você que vai ter que fazer alguma coisa. A necessidade, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas, que nos ponham a salvo das terríveis consequências, né, e dos terríveis males que as impurezas causam nas nossas vidas. E muitas vezes, né, começa pelo cuidado com os nossos olhos. A própria palavra de Deus fala a respeito disso, porque o que nós vemos e como nós vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Quando Davi pecou ali com Batseba, começou pelos olhos, porque ele saiu e ele viu Batseba tomando banho. E aí ele desejou, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos. E além disso, né, os efeitos espirituais, né, que os pecados sexuais produzem e as suas consequências, tanto físicas e mentais, porque não é apenas espiritual, mas é física e mental também. Por exemplo, a pornografia, ela tem se tornado um vício altamente destrutivo na nossa sociedade, especialmente por causa do celular, da facilidade que tem, né? Qualquer pessoa pode ter acesso à pornografia através do seu celular e ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, mas muitas pessoas estão ficando viciadas e isso tem trazido muitos prejuízos físicos, mentais, psicológicos, e por isso que nós temos que fugir. Paulo fala fugir, é para você fugir, é para você agir, você tem que fazer alguma coisa, você não pode aceitar, né? Mesmo que o inimigo venha para você com essa sugestão desse pecado, você vai fugir, amém? E o próximo subitem diz assim, disciplinas espirituais. Então, para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo que nós somos, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos de pecado, mas isso já é muito bom, mas precisa de mais. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça e culto, em sacrifício santo e agradável ao Senhor. E por meio do corpo que nós praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como por exemplo, o jejum. Quando a gente faz jejum, nós estamos submetendo o nosso corpo ao Espírito. Nós estamos falando para o nosso corpo que quem manda não é ele, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, a oração, a leitura e o estudo da palavra de Deus, tudo isso é fundamental para que a gente tenha essa vida espiritual, né, que o Senhor quer de nós, né, para nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus, e tudo isso é através do corpo, é através do corpo que nós oramos, é através do corpo que nós jejuamos, é através do corpo que nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Então, assim, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, mas nós temos que usar o nosso corpo para nos fortalecer espiritualmente, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor da nossa eterna redenção. Amém? E o próximo subitem diz assim, disciplinas corporais. É um contrassenso, né? É contraditório você ter um corpo como templo do Espírito Santo de Deus e não tratá-lo com o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação.
Às vezes, a gente gosta muito de fazer piada, né, que crente não bebe, mas come, né, e come muito. E muitas vezes, esse excesso de comida, né, esse comer muito, é falta de domínio próprio. Então, nós precisamos submeter a nossa carne ao nosso espírito. Nós estamos cansados de saber que a alimentação ela é fundamental para a nossa saúde. Quantas vezes a gente vê depoimentos, né, de pessoas que estavam obesas ou super obesas, né, e fizeram aquela cirurgia bariátrica e com pouco tempo todas as taxas que estavam alteradas, que estavam ruins, causando muitos prejuízos para a saúde da pessoa, fica tudo normalizada. Por quê? Porque quando a pessoa faz a bariátrica, ela simplesmente reduz drasticamente a quantidade de comida. E ela comendo pouco, as taxas do organismo se regularizam. Ou seja, é a alimentação, né, o excesso de alimentação ou a alimentação errada que está causando em nós tantas doenças e tantos prejuízos para o nosso corpo. E isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer que a gente cuide do templo do Espírito Santo de Deus. E isso inclui uma alimentação equilibrada, saudável, prática de atividade física, porque isso reflete o quê? Falta de moderação. Outra coisa que é importantíssima e que a gente negligencia muito é o descanso. A palavra de Deus diz, né, que nós precisamos descansar. O Senhor, ele consagrou um dia para o descanso. O Senhor quer que a gente trabalhe 6 dias da semana e descanse no 7º dia. Mas, muitas vezes, a gente confunde esse descanso. A gente pensa assim, eu não vou trabalhar no meu emprego, mas aí eu vou trabalhar um monte de coisa em casa e acaba não descansando. É importante que a gente tenha um dia de descanso mesmo, inclusive das atividades que a gente tem que fazer em casa, né? A gente precisa descansar o corpo, descansar a mente. Todos os dias nós precisamos dormir bem. Então é importante a gente dormir cedo para a gente acordar descansado, né? Já tem estudos que comprovam que não faz bem para a saúde nós dormirmos tarde, né? Depois das 10 horas da noite, você dormir, cada hora de sono que você perde, o sono fica de uma qualidade pior. Então é importante que a gente consiga dormir pelo menos até as 10 horas da noite. E a gente tenha, né, de 6 a 8 horas de sono. O Senhor nos ensinou a respeito disso na palavra dele, né? Então, são coisas que às vezes a gente não acha que é importante, mas né? E isso faz parte do cuidado com o templo do Espírito Santo de Deus. Então, cabe a nós, né, ter esse cuidado. Além disso, é importante também o quê? A gente ter cuidados preventivos com a saúde, né? Ir ao médico, fazer exames regulares. A gente sabe que hoje em dia, né, a saúde no Brasil é complicado, né? Quem não tem plano de saúde, mas a gente sabe também que existem os postos de saúde próximo das nossas residências, né? Que eles, assim, às vezes pode demorar um pouco, mas você consegue consulta, consegue fazer alguns exames, né? Para fazer um acompanhamento, assim, básico, pelo menos, da saúde, porque isso é importante, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque também é através do nosso corpo que nós vamos anunciar a palavra do Senhor. É que nós vamos cumprir o ID do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós não estivermos saudáveis, né? Se a gente não estiver com um corpo bom, a gente não vai conseguir fazer isso. Então é importante que a gente cuide do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, para obedecermos o ID do Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu achei essa lição de hoje assim muito importante.
né? Porque quando a gente fala da nossa vida espiritual, a gente fala muito assim, né? Da alma, do espírito, de oração, de jejum e tal. Mas é importante a gente ter essa consciência de cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito, né? Então essas práticas são importantes, o jejum, a oração, a leitura, o estudo da palavra, mas a gente cuidar da nossa alimentação também é importante. A gente praticar uma atividade física é importante. Tem coisas que a gente pode fazer gratuitamente, como fazer uma caminhada, é de graça. Hoje em dia, existem vários vídeos no YouTube ensinando você a fazer exercícios físicos em casa com o que você tem em casa. Então, assim, não tem mais desculpa para a gente não praticar atividade física. A gente precisa ter disposição, consciência do quanto isso é importante, inclusive, né, para nós cumprirmos o nosso chamado, o nosso ministério, como disse aqui, para a gente ter disposição para cultuar e adorar o Senhor. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.